pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, eu pratico bruxaria natural. Esse aqui é o Caldeirão de Morrigan, o canal da bruxa, que foi criado para trazer um pouco de conhecimento, um pouco de história, um pouco de folclore, um pouco de mitologia, um pouco de bruxaria, um pouco de tudo dentro do Caldeirão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não é inscrito ainda, faz a tua inscrição, já deixa aquele joinha para mim, partilha esse vídeo nas suas redes sociais. E hoje a bruxa aqui vai falar sobre Aradia. Você já ouviu falar? Você sabe se ela é uma deusa, uma bruxa? Quem é Aradia? Qual é a história por trás desse nome? Ficou interessado? Então vem comigo, porque lá vamos nós! E aí, pessoas lindas e maravilhosas? Pessoal, eu vou falar sobre a Aradia, quem ela é, se é deusa, se é bruxa, se é feiticeira, da onde ela surgiu, tá? Então vamos lá. A Aradia é um mito italiano. Esse nome surgiu em um livro de um pesquisador, de um folclorista. O que é o folclorista, gente? Era uma pessoa, era muito comum esses folcloristas, tá? No século XVIII, século XIX. Era uma pessoa que pesquisava os mitos das regiões e escrevia, compilava esses mitos e escrevia livros sobre isso, tá? O Charles Leland, ele escreve um livro que hoje é conhecido como o Evangelho das Bruxas, tá? O título desse livro, ele sai a primeira vez, ele é publicado a primeira vez com o título Aradia or the Gospel of the Witches, o Evangelho das Bruxas, tá? E até hoje ele é um ponto de referência. Inclusive, gente, esse livro, ele foi uma das fontes, muito provavelmente, tá? Não tem nada assim declarado, né? Tudo é meio velado. Mas ele deve ter sido uma das fontes do Gerald Gardner. Gerald Gardner, gente, é o pai da Wicca, né? Aquele que começou a compilar coisas sobre a bruxaria e formou, vamos dizer assim, a Wicca, tá? Porque a Wicca, gente, ela é uma religião neopagã, ela é uma religião moderna, uma bruxaria moderna, mas que é totalmente baseada nos mitos e folclores da bruxaria que sempre existiu, tá? Então aí ele traz a bruxaria celta, ele traz a bruxaria italiana, eu já vou falar sobre isso porque nós vamos falar sobre a Aradia, ele traz toda a questão das sociedades politeístas, tá? Ele vem com todas essas coisas e faz uma compilação e aí ele estrutura a religião wiccana, tá? Então, assim, acredita-se que Gerald Gardner, ele tenha se baseado ou lido bastante sobre o Charles Leland, tá? Então vamos falar diretamente agora sobre a Aradia. Galera, para falar sobre a Aradia, eu preciso voltar um pouco para a mitologia romana, tá? Os deuses romanos, eles são os mesmos deuses gregos, só que eles recebem outros nomes e outras formas, tá? É como se a cultura grega tivesse migrado para a cultura romana e formado vários deuses. Obviamente que a mitologia italiana, tem muita gente que está ouvindo falar sobre isso pela primeira vez, mas sim, a mitologia romana, tá? Ela originou uma mitologia italiana, tá? Porque antes era o Império Romano, existia Roma e a Itália se desenvolveu em volta desse Império Romano. Vocês devem conhecer essa história, né, gente? Que o Império Romano, ele saiu conquistando a Europa inteira, chegou inclusive às Ilhas Britânicas, se tornou muitíssimo poderoso, mas depois eles recuaram e ficaram somente no território que hoje é conhecido como a Itália. Portanto, é natural que essa mitologia romana tenha evoluído para a mitologia italiana. Dito isto, vamos falar sobre Aradia e quem era ela. A mitologia diz o seguinte, que Aradia era uma deusa menor. O que é uma deusa menor, gente? É uma deusa que não está
no topo, né? Por exemplo, se você for estudar a mitologia grega, você vai lá ver que tem os três principais, né? Que é Zeus, o senhor dos céus, Poseidon, o senhor das águas, dos mares, e Hades, o senhor do submundo. Eles são os três irmãos mais velhos e a partir deles é que tem os outros deuses e tem camadas, né, gente? Até ter deuses bem lá, assim, que quase não são citados, entendeu? E aí, a Arádia seria uma deusa menor, uma vez que ela é filha de dois deuses, mas é uma deusa que vem morar na Terra. De que deuses esta senhorita é filha? Ela é filha de Diana, deusa romana, tá? Que é a deusa guerreira, a deusa arqueira, a deusa caçadora, a deusa virgem, tá certo? A deusa profetisa. Diana é todas essas coisas. Só que ela não vai ser filha de Diana com um deus romano. Ela é filha de Diana, que já migrou então para o panteão de deuses italianos, com um deus chamado Lúcifer. Ah, vocês não sabiam que esse nome é originado no folclore italiano? Pois é. Lúcifer, gente, significa estrela da manhã. E a estrela da manhã, Lúcifer, o deus Lúcifer, ele é o deus Sol. Ele é, vamos dizer assim, ele é Ra, né? Ele é o deus Apolo, ele é o deus Sol, tá? Então ele é o deus da luz, a estrela da manhã. E ele faz esse percurso no céu durante todo o dia. E Diana é a deusa lua. Então, a partir do momento que ele se deita, ela se levanta. Ou seja, são deuses que se complementam. Então, a Arádia, ela é filha de Diana, a deusa caçadora, com Lúcifer, a estrela da manhã, ou o deus Sol, na mitologia italiana. Interessante isso, né? Porque você começa a ligar que os nomes têm um peso, têm um significado. Ah, você não sabia que Lúcifer significa estrela da manhã? Que Lúcifer é sinônimo de luz? Pois é, Lúcifer significa estrela da manhã e Lúcifer tem esse nome, Lúcifer, o que eles dizem que é o Satanás né, cristão, ele tem esse nome porque ele era a estrela da manhã, ele era o regente dos corais de Deus, o Deus Jeová, e ele no amanhecer ele cantava junto com os anjos para despertar a natureza, para despertar os céus, para despertar a humanidade. Lúcifer, a estrela da manhã. Lindo isso, né, gente? E aí, gente, essa criança nasce, né? Diana, Lúcifer, vão lá, tem a filha, Arádia. Só que eles pegam essa menina e enviam, depois que ela fica mocinha, que ela já aprendeu tudo sobre os deuses, sobre magia, eles enviam essa menina para a Terra. Porque o que está acontecendo na Terra, na Itália, nessa época? Nessa época, gente, está acontecendo, o povo está sendo escravizado, tá? O povo não tem direito a nada, a realeza tem direito a tudo e o povo não tem direito a absolutamente nada, mais ou menos no século XIV, 1310, por aí, tá? Então a Arádia chega e aonde ela vai morar? Vocês já ouviram falar aqui no Brasil dos quilombos, né? Dos quilombos, Zumbi dos Palmares e tal, que eram escravos que fugiam, iam viver escondidos e formavam ali os quilombos, que eram lugares onde eles eram livres e formavam comunidades, né, de escravos refugiados. Pois é, na Itália também tinha essas comunidades de escravos refugiados, ou seja, as pessoas elas saíam da escravidão, fugiam e iam morar nesses lugares. Aonde que a Arádia chega? A Arádia chega exatamente aí. E o que ela faz? Ela começa a ensinar para esse povo as práticas que hoje compõem a bruxaria moderna. Olha só, ela começa a dar poder para esse povo, ela começa a lembrar esse povo dos deuses, das sociedades matriarcais, das adorações, dos sabás, de adoração à natureza. Desperta a magia nesse povo. Por que ela faz isso, gente? Porque ela quer que o povo seja livre
tá? Então ela ensina isso para que o povo fique poderoso, para que ele tenha como lutar contra os senhores, contra a realeza. Por quê, gente? Porque o povo é oprimido, o povo não tem armas, o povo não tem dinheiro, o povo mal tem comida, tá? Então ela diz assim, olha, vocês não vão precisar, vocês através da magia, da bruxaria que eu vou ensinar para vocês, vocês vão se defender espiritualmente e vão atacá-los espiritualmente, ele não vai ver, eles não vão nem entender o que está acontecendo com eles. Então vocês entendem que é tudo uma coisa assim, o povo tá lá escravizado, fraco, a Arádia chega e resgata esse povo e diz assim, ó, vocês têm uma soberania espiritual, porque esse povo acha que vai dominar a gente na base do chicote e da espada. Eu não vou deixar isso acontecer com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar as práticas espirituais para vocês e vou tirar vocês dessa escuridão e eles vão cair. Mas, gente, você sabe o que acontece? A Arádia é perseguida. Ela é perseguida, ela é presa, ela é julgada, ela é condenada, tá? E ela some. No dia da execução dela, os guardas vão lá para pegar a Arádia, que é a Arádia o canto mais limpo. Ela some. Para onde que ela, o que ela faz? Ela volta lá para as colinas. A Arádia, ela traz novamente pra gente essa característica da deusa mãe, né? Ela é uma moça, donzela, mas ela traz essa coisa da maternidade, né? Do abraçar, do acolher. E ela também traz essa questão da sabedoria anciã, né? Então você consegue identificar na Arádia essas três faces, a face da deusa donzela, a face da deusa mãe e a face da deusa anciã. E tem uma coisa muito interessante que acontece nesse momento. Gente, noite foi feita pra gente dormir, né? Não. Pra bruxa, não. Noite foi feita pra gente fazer sabá. Noite foi feita pra gente adorar a lua, noite foi feita pra gente fazer os nossos rituais, para acender as nossas fogueiras. Isso desde milhares de anos atrás. A noite é o manto da bruxa, é o manto da feiticeira, né? A gente se cobre com o manto da noite, ficamos iluminados pela luz da lua, e a lua, gente, ela deixa tudo muito místico. Ela não é igual o sol que né, clareia tudo. Não, ela lança aquele seu brilho perolado, aquele seu brilho prateado, que deixa as coisas mais suaves, mas também transforma, dá aquela coisa de ilusão e tal. Então a Arádia, gente, ela começa a ensinar, ela fala sobre os 8 sabás, ela fala sobre todas as formas de praticar magia, os círculos mágicos, círculos de pedras, amontoados de pedra, adoração aos deuses e tudo. Ela traz toda essa característica da bruxaria e é o início da bruxaria italiana. Mas com essa característica de ser um ser noturno e ser filha de Diana, ela também é uma caçadora. Como é que isso chega aos ouvidos cristãos? Sim, porque o Império Romano já impôs o cristianismo como religião oficial nessa época, né? Então, olha só, são duas libertações. Uma é a libertação física em si das pessoas, que são ex-escravos que fogem e que vão, né, procurar se libertar desse martelo, desse mando, né, dessa mão pesada da realeza lá contra os servos, né? Então existe esse lado dessa libertação do povo e existe também um lado dessa libertação religiosa. Por quê, gente? Porque esse povo é um povo pagão, é um povo que está acostumado a adorar a natureza, que está acostumado a ser politeísta. Eles não aceitam bem o cristianismo. A Arádia vem resgatar isso, vem dizer assim, vocês têm direito de adorar. E aí os cristãos colocam da seguinte forma, os cristãos daquela época. Gente, às vezes as pessoas falam assim, Débora, você fala tão mal dos cristãos. Não é, é porque o cristianismo foi uma religião que ela amassou, achatou, sabe, exterminou com quase todas as outras religiões pela imposição. Eu não acho que religião tem que ser imposição. Eu acho que a religião, o sentido e o significado da palavra religião é religação. Religação com o quê, gente? Com o mundo espiritual. Religação com o que você entende por Deus, por seres superiores, Deus ou deuses ou deusas, enfim.
é uma coisa muito pessoal, a espiritualidade fala a cada pessoa de uma forma, e o cristianismo ele foi imposto, né? É uma religião que você tem que adorar a Deus, porque senão você é punido, você é castigado por aquilo, o pecado, o inferno, você é ameaçado, ou você faz ou você tá ferrado, entendeu? Então as pessoas que estavam acostumadas com deuses amigáveis, entende? Com deuses que os entendiam e os representavam, eles se ressentem dessa imposição. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que adorar, porque senão eu vou morrer, porque senão eu vou pro inferno, porque senão eu vou ser castigado. Eles não gostam e não aceitam essa ideia. E Aradia vem também libertar o povo disso. E aí os cristãos daquela época diziam o seguinte, que as bruxas lideradas por Aradia, elas são caçadoras noturnas. Só que elas não saem para caçar animais, elas saem para caçar cristãos. Elas saem para caçar os cristãos, para oferecer os cristãos como sacrifício para os deuses que eles adoram, e eles vão cortar a garganta dos cristãos e beber o sangue deles. Você percebeu que aí existe uma ligação com o vampirismo? Pois é, aí é que surgem as lendas dos vampiros, tá? Então as bruxas eram muito más, gente. Elas caçavam os cristãos, à noite os bichinhos estavam lá dormindo em casa, sem fazer nada, pra ninguém. Aí vinha as bruxas loucas, né? Controladas lá por Aradia, e entravam lá e pegavam os cristãos, cortavam a garganta e bebiam o sangue deles. Ah, tá. E foi daí também que se originou aquela lenda de que bruxa pegava as criancinhas, tá? Porque quanto mais jovens eles fossem, melhor seria, porque eles pegavam os bebezinhos, bebiam o sangue do bebê que era inocente e comiam a carne dos bebês. Então existem umas lendas assim muito pesadas em relação à bruxaria italiana, tá? E aí as bruxas italianas ficaram conhecidas como as piores, perversas, más, e a perseguição na época da Inquisição foi muito pauleira em cima dessas bruxas italianas, tá? Então Aradia é um mito moderno, né, gente? É um mito que nós não estamos falando mais de uma deusa que surgiu lá milhares de anos antes de Cristo, estamos falando de uma deusa que surgiu no século XIV, tá? Diz a lenda que Aradia nasceu em 1313, tá? Portanto, esse número 13 ficou assombrado, vamos dizer assim. É o número do azar, é o número da besta, é o número não sei o quê. Não é só o 666 que é o número da besta, não, tá, gente? O 13 também é um número amaldiçoado, segundo algumas pessoas, segundo algumas religiões, tá? Então, Aradia é essa pessoa linda, maravilhosa, que foi tida como deusa, filha de Diana e filha de Lúcifer, que chega para resgatar o povo de toda essa dor, de todo esse sofrimento, para resgatar as antigas religiões. Portanto, ela traz o paganismo para o nosso mundo, tá? E através do Charles Leland, que é esse pesquisador, esse mito chega pra gente. Agora, galera, isso mesmo sendo de 1300, tá, do século XIV, é mitologia, tá certo? O Charles Leland, ele diz que ele foi procurado por bruxas italianas e que elas vieram e contaram essas lendas para ele, e ele compilou todas essas histórias e fez esse livro. O livro é muito interessante. Agora, é um livro do século XIV. Tá? Então, quando você for ler o livro do Charles Leland, leia o livro dele, que é muito bom. Você tem que levar tudo isso em consideração. Mas, gente, o pessoal naquela época era diferente de hoje, né? Hoje você dá um peido na internet, todo mundo fica sabendo, né? Você coloca lá e nunca mais sai, né? Você publicou uma foto, nunca mais aquele troço sai. As pessoas vão encontrar, vai ter escândalo a seu respeito, blá, 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 blá. E vão descobrir se aquilo é verdade ou não. Naquela época não. Naquela época era tudo ou de boca a boca ou por escritos que eles encontravam, que não tinha como você saber se aquilo era maluquice da pessoa que escreveu e espiou lá debaixo de uma pedra e 1000 anos depois aquele troço foi encontrado, ou se aquilo era real, tá? Então, mitologia, por isso que a gente fala mitologia. Você não tem fontes comprobatórias sobre tudo isso, tá? A fonte comprobatória sobre a Aradia é o livro do Leland, tá? Que, aliás, é muito interessante. Mas, né, como isso é pedido da minha inscrita, né, da Gisele, eu
fiz a pesquisa e trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês tenham uma semana abençoada, de muita paz, de muita luz. Se você não é inscrito no meu canal, tá chegando agora, se inscreve no canal, tem muita coisa legal, procura os vídeos da bruxa que você vai aprender um monte de coisas sobre bruxaria, sobre os deuses, sobre as deusas, sobre todo esse universo maravilhoso que a gente tem aí da bruxaria. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e eu vou deixando para você um beijão!